Hello, Byters! Mais um CCB por aqui. Isso mesmo, o Café com Bytes, que sempre traz diversas entrevistas, vai trazer agora um papo bem descontraído, mas com muito conteúdo para você. Eu vou conversar com Esdras Moreira, do Grupo Introduz. Seja muito bem-vindo, Esdras. Bora lá, que bom estar com vocês mais uma vez. Vamos que vamos. Maravilha, cara, eu quero saber como é que começou essa história, por que entrar na tecnologia? Por que entrar na tecnologia? É, Quer saber mesmo? bora! Então, iniciei lá de trás, do contexto do picolé. Eu vendia Olha aí. picolé, vendendo picolé, eu comprei meu primeiro computador. E aí, no primeiro computador, eu implementei Linux. Aí começou a minha vida na Tu TI. já escolheu o problema. Exatamente, né? Enfim, a partir do Linux, conheci a área então de servidores, conheci a área de redes, né? Enfim, comecei a fazer cursos e especializações na área, e aí entrei de fato de cabeça na área de rede, segurança e Querer trabalhar um gerenciamento. pouco mais. E onde é que Exatamente. surgiu a Introduz? A Introduce veio então, continuando nessa questão, a gente estudou juntos na Uniftec. E aí eu conheci o Maurício, e o Maurício conhecia o Brian de outra empresa, e o Maurício que nos fez a ponte, né? Eu conheci o Brian a partir do Maurício. E aí, então, em 2008, eu e o Maurício tínhamos um interesse de abrir um negócio, abrir uma empresa. Por quê? Porque no momento a gente identificava que a TI ainda não era vista como estratégia. E a gente buscava sempre TI como estratégia. Tanto que lá em 2013 a gente criou uma primeira palestra, né, TI de mão dada com o negócio. Entendi. Né? E começou aí, né? Lá de trás, então nós três, com essa ideia de, tanto que introduzir o conceito de TI como estratégia. Que legal. E ainda hoje, nem sempre a TI é vista como estratégia. E por muitas empresas ela é vista como resolução de problemas, né? O Sim. que te muda essa cultura? De fato, muitas ainda passam por isso, por conhecimento, às vezes, do TI, e esse é um momento que a gente hoje vem curando, entre aspas, através dos guardiões digitais, por ser um ambiente onde esses profissionais de tecnologia vão passar, né, enfim, por uma série de educações que a gente vai estar colaborando, compartilhando e aumentando digamos, esse nível, né, para ele poder trabalhar essa cultura dentro da organização, mas passa por ele também. Então, a gente vai criar um espaço de cultura para que ele se transforme e ele possa mudar, protagonizar isso no ambiente dele. Tá? Enquanto negócio, uma, digamos assim, é uma jornada que essa pessoa do TI, junto com o líder da empresa, com o CEO, com o diretor no geral, enfim, precisam ter um elo. E aí é sempre uma luta, é sempre uma luta. Ele tem que saber como expor para o board hoje os números de tecnologia. E nem sempre quantas horas você vai perder se meu servidor ficar parado. Essa não é somente a única pergunta, a única Sim. resposta a resolver. E aí vem um ponto importante. E a Introduce, ela tem vários braços ali dentro. Dentre esses braços, eu gostaria que tu elencasse para nós, assim, a principal função de cada um deles. Legal. Vou falar uma parte ainda do serviço, né? Enfim, que Uhum. são 5 braços. Né? Então, a gente hoje tem um escopo técnico, que a gente chama de escudo digital, que é onde a gente opera as tecnologias para criar essa camada de proteção para os negócios. Então, aqui a gente vai implementar o Fire, o Backup, o IAM, um PAN, um GAN, enfim, vamos criar uma estrutura de proteção para o negócio. Né? Uma jornada de educação, que a gente sempre chamou de guardiões digitais, e aí é aqui que a gente cria conscientização, cria treinamentos, cria toda uma jornada de awareness, né, que se chama no mercado. Enfim, que é trabalhar o conhecimento, né, sobre segurança da informação para as pessoas e plataformas, né, de educação. Então, a gente vai criar testes de phishing, testes de algum tipo de ataque, testes de engenharia social, né, que a gente vai conversar com as pessoas de outras formas, enfim, para ver se as pessoas daquele negócio cairiam ou não em algum tipo de golpe no contexto de engenharia social. Né? Então, esse é o segundo braço. Terceiro braço, a gente chama que é a nossa área de consultoria, que é onde a gente vai aplicar pilares de segurança. É aqui que a gente vai criar uma política de segurança, um PESI, um PDR, né, enfim, que é um plano de disaster recovery, é onde a gente vai aplicar um PCN, um plano de continuidade de negócios. Então, é onde a gente cria as estruturas para o negócio subir a maturidade e começar a pensar, né, ou seja, aquele ponto que a gente falou antes, né, Sim. é com esses mecanismos que a gente aumenta a cultura do negócio. É porque todas as áreas começam a ter uma visibilidade sobre como que o negócio é impactado, por quais Claro. perspectivas. Só técnica, só hacker, só estrutura física, só a internet que falha, só a energia que A falha. TI para de ser muito mais uma coisa resolutiva para um determinado problema e ela começa a ser algo muito maior. Exato. Mas eu preciso te perguntar, e isso eu falei, esse podcast está sendo gravado aqui no início de setembro, no final de agosto, nós estávamos em São Paulo no evento, no primeiro congresso da RGB,
E perguntava, né, para esse pessoal todo aí, mas peraí, como é que tu muda a cabeça do empresário que está há 40 anos trabalhando, que tem uma empresa consolidada, que ganha dinheiro, e dizer, mas por que eu tenho que investir em cyber? Sendo que o país hoje está recebendo ataques a cada segundo, né? Como é que faz essa mudança de maturidade do empresário? É uma grande conversa, é uma grande amostragem de números, né? Enfim, vai passar por a gente mostrar os números do negócio dele. Né? Então, tanto financeiros quanto do dia a dia de operação, indicadores, né, que são impactados. Então, nem sempre é sobre a perspectiva, digamos, exatamente do financeiro, quanto dinheiro eu perco hoje, mas é aquilo que tu não consegue mais fazer porque foi impactado hoje. Vamos pegar num hospital. As 400 pessoas que entraram no hospital hoje, como é que funciona? Vai voltar amanhã? Sim, não tem como saber, né? Vai voltar amanhã? Não Ou dá pra eu voltar. posso atender as 400 amanhã? Ou eu consigo atender mais as 400 hoje. Ou consigo ainda não hoje? deu um bug, alguma coisa aí. Então, existem tipos de negócio e que tem um tipo de impacto. Esse é o elo que a gente faz. Mostrar para esse negócio o tipo de impacto que ele tem. Então, exemplo, hoje tem muitos negócios, a gente sempre falou, desde lá de trás, 2017, quando a gente começou a falar de transformação digital, que todo negócio seria digital. Né? Certo? Isso o mercado pregou, o mercado trabalhou, aí veio o metaverso, aí veio IA, enfim, hoje os negócios estão mais digitalizados. É o metaverso que muitas vezes não evolui tanto quanto a gente achou que ia evoluir, né? Exato, mas ainda Nvidia, Tem muita Meta, coisa. ainda tem muito investimento nisso e, digamos assim, vai voltar, não com hype, porque a gente sempre toma um hype, né? E a rede social provoca isso também. Mas vai voltar porque é um mecanismo. Ainda tem realidade aumentada, realidade virtual e que tem um grande ganho. Hoje é um mercado bilionário. Existe, será um Matrix aí? Tem. Como é que seria esse Matrix? Já A gente existe. está no mundo paralelo ou não? É uma pergunta pensativa, né? Tem a galera gamer. Eu acho que a galera gamer vai entender mais do que nós hoje, talvez alguma audiência nossa. Mas vamos pegar um Minecraft. Vamos pegar um jogo. Como é que hoje as comunicações estão acontecendo dentro dos jogos? Né? Hoje eu posso conversar com uma audiência que está dentro de um jogo e fazer o que eu quero. Sim, é um mundo paralelo. É um mundo paralelo. É uma Matrix. É uma organização. Lá tem gente que tem, como se diz, tarjetas, né? Tipo, tem sigmas. Tem os sigmas, né? Sigmas. Tem gente lá. E aí, é um menino, às vezes, de 12 anos, às vezes um de 18, às vezes alguém de 40 anos que tá lá. Ele vive aquele personagem, né? Vive aquele personagem. Então, quem ele é lá dentro e o que ele movimenta, que tipo de palavra ele tá levando para aquelas pessoas. A gente teve um avanço muito grande, né? Nos últimos meses, eu vou falar, né? Meses. Até foi na época da criação do Café com Bytes, no geral, né? Inclusive, nosso logo é inspirado no Minecraft, né? A nossa xícara do logo tem esse contexto todo. Mas eu vi uma expansão muito grande da IA. E tudo é IA, tudo é IA, tudo é IA. A própria desculpa hoje é uma IA, né? Não, mas é IA, mas é isso. Bom, vamos lá. Daí tem a IA generativa, daí nós temos o ChatGPT, que agora está no seu quinto módulo, aconteceu alguns problemas, né? Voltou-se atrás. Aí tem as IAs gratuitas, tem as IAs pagas, tem o Elon Musk com o Grok, tem agora o Google Gemini, enfim, são várias ferramentas. Tem inúmeras, né? Que a gente está utilizando. Mas a gente ainda percebe que a humanização não foi superada. Mas existe um grande ponto. Até quando? Hoje mesmo eu vi um artigo que dizia assim: não contratem mais humanos. É uma loucura isso, né? É um terror, né? Um terror. E aí? É um terror. Se a gente olhar para a China, né, hoje, e já entendendo que a China está anos-luz na frente, né? Tanto na parte de robótica, na parte de saúde, né? Na parte de carros autônomos, inteligência artificial, isso já está embarcado em tudo, né? Crianças de 6 anos da China têm aula de IA hoje. Aula de IA, aula de matemática, fazendo, enfim, física. são campeões, com 7 anos são campeões em matemática, enfim, talvez, enfim, eu devo perder certamente de uma criança de 7 anos na China. Eu com toda certeza. Com certeza. Então, digamos assim, o quanto o humanismo tem. E é uma das sociedades hoje, uma da maior do mundo. É a maior sociedade do mundo. Em habitantes, né? Habitantes. E também inteligência. Né? Então, o quanto de humanismo tem e o quanto de humanismo não tem.
E aí, ao mesmo tempo também, o quanto de suicídio tem lá. É um outro ponto, né? O outro lado da China. É, o outro lado da China. O Japão tem um grande índice de suicídios, né? De pessoas que se matam por causa de depressão, por causa de não ter essa humanização. Né? E isso é por uma grande, digamos assim, dependência da tecnologia. Ficou tão frio a sistemática das pessoas, o jeito de viver, que tem essa incidência. Então, por isso que existem. E o Brasil, ele é sempre, entre aspas, atrasado nessa adoção, porque se discute muito. Eu até outro dia estava falando com o Eric, que é um especialista nosso de IA. Eu disse, cara, o Brasil perde um tempinho, né? A gente não está ali robotizando, fazendo, aplicando rápido. A gente está discutindo, será? Mas e a Sempre na ética? dúvida, né? E agora com o LGPD, então, tem a turma da LGPD que chega dizendo que pode, que não pode, que é exposição. E nós também da Cyber, porque a IA, ela é mais uma camada de exposição de dados. Então, eu posso pegar tudo, colocar ali dentro e é mais um lugar que eu perco dados. Quantas pesquisas a gente faz no ChatGPT, por exemplo? Eu não falo do ChatGPT, mas eu falo no Gemini, em qualquer uma das IAs, né? São dados que são compartilhados. Querendo ou não, você está colocando informações ali e tudo mais. E aí, usando esse teu exemplo, né? Conversava também essa semana com o pessoal da LGPD, da ANPD, presidente, né, da NPD. Presidente, o que a gente vai fazer? Quando vai chegar? Ele disse, eu preciso ouvir todo mundo para depois tomar uma decisão. A LGPD tem 4, 5 anos. É muito recente ainda, né? É muito pouco isso, mas a gente vai conseguir travar, se é a favor ou contra esse travamento, mas essa normatização. E tem uma série de regras, né? Então, tu pega, enquanto a NPD tem todo esse tempo, toda essa ouvidoria para fazer. Tem o mercado adotando, trabalhando. Então, enquanto a NPD não se move, né, eficazmente, digamos, né? E enquanto o mercado vai adotando as tecnologias, tem tempo. Tem tempo. E também tem o tempo de exposição. Então, vai acontecer essa questão do vazamento de dados. Vai acontecer algumas intempéries que as pessoas não vão ter uma gestão eficaz do controle ali em cima. Então, passa por isso também. É muito importante. A gente tem que também fazer uma análise, Esdras, do que vai vir daqui para frente. Nós estamos sim atrasados porque se discute muito, mas ao mesmo tempo que a gente não faz nada, a gente dá oportunidade para o errado acontecer. E aí também tem o lado errado, né? Tem o lado oculto que E aí vai muito mais cyber. Vai muito mais cyber. Hoje, digamos, quem cria tá na mão de quem cria. Então, até a gente chegar no código exatamente como está configurado, como exatamente está, se tem uma manipulação ou não, e um usuário leigo, a gente, em geral, ninguém lê os termos, né? De tudo. De qualquer plataforma que se acessa, se lê muito poucos termos. As letras miúdas não são lidas. Não são lidas. Então, a partir disso, digamos assim, a oportunidade que o fabricante tem de fazer algo pró ele, não pró-usuário, acontece. E ao ponto de vista teu como profissional e daí introduz, a questão cyber no Brasil hoje, ela está bem resolvida? Nós estamos, se fosse elencar um patamar em comparação com os outros países. Vamos lá, é um bom país, você faz bons investimentos, por isso também está sob ataque, né? O Brasil, querendo ou não querendo, por todas as crises que se passa, etc., mas tem muita oportunidade, né? O Brasil tem muita oportunidade, a gente testa muita coisa, e o testar muitas tecnologias, ser um usuário early adopter, né? De adotar tecnologia, é o primeiro usuário a sofrer o golpe. Entende? Sim. Então, pensando em cyber, é um mercado que, por causa do usuário, o atacante sempre tem um campo pronto para ele. E aí tem um campo pronto para nós, digamos assim, trabalhar em prol de proteção. E essa proteção, falava-se muito tempo, como a gente falou, da China de educação na escola, de entender isso um pouco mais. No Brasil não tem isso. E aí eu vou a um outro ponto. O se proteger sempre foi uma certa dificuldade para todo brasileiro. Agora tratando-se de internet, de tecnologia, a gente vê várias camadas da sociedade, eu não estou falando agora de classes sociais, e sim de camadas de idade, que tem que se preocupam mais e não se preocupam tanto. Vai chegar num ponto que a gente vai ter que ter um banimento de algumas coisas, porque se fala muito, né? Agora vem o termo da adultização, dos itens que estão sendo utilizados para puxar esse assunto, o que os pedófilos faziam, quais eram os códigos que eles usavam para mostrar as coisas, para pedir, então, esses conteúdos. Mas como é que a gente vai fazer para ter uma proteção? Como é que a gente vai conseguir ter olhar para tudo? Tem como fazer isso? Vamos lá, é complexo. Né? É internet. Ou seja, como a gente falou antes, é um mundo virtual. É mais um mundo.
Se no mundo físico a gente tem policial, tem bombeiro, tem prefeitura, tem vereador, tem leis, louco, etc. né? Legal, no mundo virtual também vai se criar algum tipo de policiamento, algum tipo de controle, algum tipo de ordem. Né? E, claro, aqui entra a questão mais ideológica, mas sem essa questão a gente vai falar de controle, ou seja, como a gente controla para evitar essas questões mais, digamos assim, pejorativas, né? Mais críticas, mais criminais, inclusive em algum momento. Né? Então, é necessário, precisa ter, o como ter é o maior dilema. Aí entra alguns agentes, por exemplo, eu sou diretor do CEPRORGS também, que é o sindicato das empresas aqui do Rio Grande do Sul de tecnologia. E junto com o CEPRORGS a gente responde a FENAINFO, que a gente tem acesso lá no Congresso Nacional para submeter leis, submeter... Sim, você também tem que fazer a parte de vocês poder buscar isso. Para buscar, tanto para uma questão de liberação, caso o parlamento esteja buscando muito bloqueio, né? Como teve ali na época alguns anos atrás, teve a questão de bloquear a IA. Né? E aí, se bloquear tudo, como é que funciona? Como é que a gente vai agir? Que nem a gente falou antes. Como é que vão resolver esse problema? Como é que vão resolver, né? Enfim, então ainda se tem, não se bloqueou nada, digamos assim, tem algumas situações em tramitação, mas, de novo, de alguma maneira é lento no Brasil, então, mas tem muita pauta sobre IA lá no Congresso. Esdras, E aí tem esse trabalho para ser feito. É um trabalho que não para. E com certeza, além desse trabalho, você como representante de alguns órgãos, tem o trabalho também com o teu cliente. Qual é a dor que tu mais ouve deles hoje? No contexto de IA, como adotar com segurança. Certo? No contexto geral de cyber, né? Tenho 200 usuários, tenho 500 usuários, eu não sei como é que está a minha casa. Eu tenho uma equipe, eu tenho TI, eu tenho o time de cyber, mas eu não tenho certeza se eu estou seguro. E como é que resolve isso? Então, passa por diagnóstico, passa para a gente colocar um ferramental técnico que traga relatórios com dados reais, né? Enfim, com uma situação positiva de como olhar isso. Então, hoje a gente monta BI para a questão de cyber, né? E também uma correlação de políticas de segurança, que a gente vai trabalhar na área de GRC, de riscos, compliance, enfim, estruturar essa empresa, estruturar um caminho, digamos, de políticas para que as pessoas vão respondendo. Ou seja, temos que colocar uma ordem, tem que colocar processo para evitar. Né? Como a gente falou antes no corredor, com um colega que estava no corredor antes, se lá na empresa a gente demitir alguém hoje, imediatamente o TI já desliga. Né? Ótimo, esse é o cenário ideal. A gente vê hoje empresas que demoram 48 horas para desabilitar, ou mais, ou às vezes esquecem. Ou nem desabilitou. Nem desabilitou. Tanto que é uma brecha de segurança. Ter usuários demitidos, mas ainda criados e ativos dentro lá do Active Directory, por exemplo. E, da mesma forma, o usuário tem acesso na sua casa, o seu computador de casa no meio da empresa. Computador de casa, a mesma senha da empresa, ou às vezes o pessoal coloca na própria biometria de acesso em algum lugar, no celular é a mesma da porta de casa, e assim vai. É muito fácil, né? Muito fácil. Eu vi esse final de semana de um empresário gay falando de questões, tá? Que uma empresa, uma transportadora com 600 caminhões sofreu um ataque. E nesse ataque, ela teve um prejuízo, sequestraram os dados, parou a empresa, né? Porque teve um ataque, parou a empresa e tudo mais. E aí pediram 2 milhões para devolver e deixar a empresa voltar a funcionar. O empresário pagou, porque seria o prejuízo dele muito maior, 600 caminhões parados, já pensou? A frota toda, né? Está andando, está no Brasil e distribuído. Primeiro, como é que protege isso e como é que resolve um problema desse? Porque se o empresário pagou, o atacante vai fazer de novo, creio eu, né? Então, esse é o nosso dia a dia, praticamente, né? A gente até chama isso de CSIRT, que é o time de resposta a incidente. Ou seja, aconteceu um incidente, agora a gente tem que agir em prol. A gente é o policial, junto com o bombeiro, junto com o assistente, fogo tá ali. O que acontece? A gente sugere, num primeiro momento, não pagar. Por quê? Porque a gente está primeiro incentivando que isso aconteça, a gente está dando mais grana para esse cara, para ele estar financiado e fazer isso mais vezes. Para ele pagar, né? Porque um hacker às vezes paga mais um time de 15 hackers e assim vai para poder fazer um tipo de ataque. Por que tanto, né? E assim vai. Então, o dinheiro financia coisas. Então, não pagar. Só que, porém, às vezes esse empresário ele está numa sinuca. Né? Por quê? Porque o backup dele está comprometido. Porque as soluções de tecnologia, de infraestrutura dele são lentas para recuperar num tempo hábil. Às vezes ele está sem um suporte adequado ali, tanto técnico interno ou uma empresa que apoia ele para criar essa estrutura preventiva ou mesmo no incêndio fazer essa recuperação muito rápido.
Então, hoje tem soluções que a gente chama tecnicamente, né, o RPO, que é o tempo do recovery, né? E o RPO, que é o ponto do recovery. Então, e isso custa. Quanto custa HD? Quanto custa o espaço? Sim, storage? a nuvem. Hoje é nuvem. Seja na nuvem ou internamente, né? Então, hoje tem soluções, a gente vai falar lá de Pure Storage, ArcServe, por exemplo, são soluções para a gente poder ter armazenamento e ter uma recuperação muito rápida. Né? Para, nesse caso, a gente não precisar pagar 2 milhões e a gente recuperar, talvez, em 5 horas, todo o ambiente do cliente. Ou seja, a gente pode entender que é muito mais barato ter a solução pronta antes. Sim. Vamos lá, se ele pagou esses 2 milhões, preventivamente, 2 milhões dá para fazer bastante coisa de proteção. Ainda mais se for com introduz. Também. Boa. Mas o nosso papo aqui é bem rápido, dinâmico, a gente logo mais tem um evento, mas eu quero que tu fale um pouco sobre o Guardiões Digitais. Da onde surgiu essa ideia e por que os Guardiões? Como a gente comentou antes, toda a nossa iniciativa sempre chamamos de Guardiões Digitais, né? Que é esse propósito de transformar as pessoas num guardião do negócio. Né? E isso cresceu tanto, né? Cresceu tanto que a gente expandiu. Então a gente expandiu e trouxe isso como um projeto real de educação dentro das nossas verticais então de negócio. Hoje a Introduce trabalha com cyber, a Supreme trabalha com cloud, Guardiões Digitais com essa parte toda de educação e o BoardSafe é a nossa plataforma de GRC, que hoje já é uma spin-off e a gente tem crescido aí através de parcerias Brasil afora. Tá? E no Guardiões Digitais a gente faz então eventos físicos, eventos online, momentos de mentorias específicas com CISOs, com CIOs, com analistas sêniores que querem virar CIO, com CIO que quer trabalhar melhor o seu time, trabalhar melhor seu protagonismo dentro das empresas. Então, a gente trabalha hoje hard skills, soft skills, para poder performar essa pessoa. Ou a pessoa líder que está conduzindo hoje a TI dentro das empresas. Isso é extremamente importante, né? Porque há muitas profissões novas que não nos falam há um tempo e também há uma escassez para o futuro, né? Também tem escassez, tem essa questão de preparação, tem muita demanda nova vindo, então hoje um CIO é consumido pelo ERP da empresa, de alguma maneira. Principalmente aqui na nossa região, ou o sul, falando assim, é consumido 60%, 70% pelo tempo, ou seja, por que a gente fala ERP? Porque é o tempo de produção da empresa. A empresa ela precisa produzir, precisa melhorar, precisa estar organizada, e o ERP é o concentrador dos sistemas ali, enfim, onde tudo se conecta. Então ele perde muito tempo ali, e aí tem todas as outras coisas ainda para tocar. A área de TI, como a gente falou antes, é uma área de negócio. Sim. Então ela cuida de telecom, ela cuida da TI, ela cuida da área de performance da empresa, cuida de segurança, cuida hoje de GRC, cuida de LGPD, de tudo. Cuida de tudo, da transformação digital, da IA e de todas as tecnologias que vão chegar. E muitos também, os DPOs, né? Muito que nos colos dos advogados que falavam de lei. E muitas vezes o advogado nem era nessa área de cyber, né? Por um lado foi bom, porque a gente ganhou mais gente para falar de segurança. Com certeza. Tem mais uma pessoa, mais um advogado. Antes não se prestava tanto atenção assim. Então hoje tem, sei lá, quantos advogados no Brasil que vieram para a segurança e a gente ganhou mais corpo, ganhou mais força. E eles têm falado dentro dos negócios que precisa ter segurança, que precisa ter lá um backup, que precisa ter lá uma estrutura de autenticação, que tem que cuidar do usuário. Todo aquele sistema, né? Toda. Então isso é ótimo, né? Porém, nós lá atrás, a PSI, Política de Segurança e Informação, ela já tratava de tudo que a LGPD pedia. A LGPD ela só disse assim, me mostra o dado privado e me mostra como vocês cuidam dele. E o responsável por isso. O responsável por isso. Eu quero saber do dado privado. Por quê? Já sabendo que um dia IA, globalização, ia estourar. Rede social, interrelações de negócios, é muito fácil vender um dado, é muito fácil entregar um dado. Tá aqui minha lista do evento, tá aqui minha lista dos meus clientes. Aqui no WhatsApp. Tá aqui o WhatsApp. E, o WhatsApp é a porta da casa, né? E minha porta grande. A porta grande. E a tua principal, para a gente fechar, principal objetivo dos Guardiões, se pudesse traduzir isso. É um grande propósito, né? Hoje a gente quer construir histórias de crescimento das pessoas, dos negócios, através da tecnologia, né? E o Guardiões, ele é um ambiente, ele é um espaço, ele é um ecossistema, ele é um ecossistema de educação, né? Enfim, para que as pessoas protagonizem, para que as pessoas tenham mais acesso ao board, né? Que elas ganhem mais orçamento para fazer os seus projetos.
e, consequentemente, né, proteger uma empresa, consequentemente, às vezes, crescer o time, aquela pessoa se tornou um melhor líder, se tornou uma melhor pessoa, levou para casa um melhor pai, levou para casa um melhor líder, né, enfim, e isso tem um impacto global. Isso é muito bom, né? E vamos ter dia 25 de setembro, aqui em Porto Alegre, no Now Live Space, espaço onde fica o Café com Bytes, mais uma edição desse grande evento. Sim, vai ser o quarto encontro dos Guardiões Digitais, né? Então, estão convidados. Podem entrar em contato com a Introduce ou com o Arthur aqui do Café com Bytes. E a gente pode estar, enfim, abrindo as portas aqui do evento para vocês. Maravilha. Essa, se pudesse dizer uma frase para o empresário hoje, olhando para a câmera, assim, que está com dúvida de contratar um serviço de cyber, o que tu diria? Que nem motoqueiro. Ou já caiu ou vai cair, né? Enfim, vamos evitar esse tombo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Maravilha. Show de bola. Obrigado, Esas Moreira, que conversou com a gente aqui do Grupo Introduce, para falar um papo um pouco, né? Não é tanto cyber, tanto segurança, mas esse papo descontraído, justamente para quebrar alguns paradigmas dessas e também para trazer mais conteúdo. Pode ser mais leve, né? Sempre. Sempre. Esse. Maravilha, Legal. então. Obrigado. Valeu. Logo, logo a gente volta com mais episódio aqui no Café com Bytes.